Qual é a principal diferença na hora de fazer um processo de adequação à LGPD de uma empresa privada ou do poder público? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal, porque todos os dias, sem exceção, nós trazemos um conteúdo inédito para levar a tua carreira para o próximo nível. Aquele nível onde você vai se sentir seguro, segura para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer se aprofundar no assunto Lei Geral de Proteção de Dados, vai acontecer a Maratona de Adequação à LGPD na prática. Será um evento de 21 noites que eu estarei ao vivo com você. Mais de 25 horas de conteúdo online e completamente gratuito. É um curso básico de LGPD gratuito, profundo, explicando a lei nos mínimos detalhes. E para você participar, eu vou deixar o link da inscrição aqui, link de inscrição na descrição desse vídeo. Então não perde essa oportunidade de aprender o curso completo, básico de Lei Geral de Proteção de Dados gratuitamente. Então, se inscreve no link que está aqui na descrição e participe. Vai começar dia 11 de setembro. Que data, hein? Vai ser o destruidor de paradigmas da tua vida. Então, venha estudar com a gente. Mas voltando aqui ao assunto do nosso vídeo. Qual é a principal diferença quando você vai fazer um processo de adequação de uma empresa privada ou então de um órgão público? Para eu poder responder essa questão, eu preciso rapidinho dar uma aula de direito administrativo, da diferença de administrativo e de direito civil para você entender. No direito administrativo, o poder público só pode fazer aquilo que está positivado na lei. O que é positivado na lei? Se existir uma lei que autorize aquele tipo de processo ou de procedimento. Não existe uma lei autorizando? O poder público não pode fazer. Existem também as decisões que são discricionárias. Quando há atos ou decisões discricionárias, ou seja, o poder público ele está livre para tomar decisões de acordo com a sua vontade, até as decisões discricionárias, até os atos discricionários têm que estar previstos em lei. Então, a própria lei fala, aqui há a previsão de uma decisão de um ato discricionário. Se não tiver essa disposição, eles também não têm a livre manifestação de decisão. Olha que interessante, até para eu ser livre, eu tenho que avisar que eu sou livre. É mais ou menos assim, a lei tem que dizer que ele pode tomar uma decisão de acordo com a vontade dele, mas se não tiver escrito, não pode. Então, recapitulando, para o poder público, para o direito administrativo, todo e qualquer procedimento tem que estar positivado, tem que existir uma lei que autorize. E para o direito civil, para a pessoa comum? Para a pessoa comum é o contrário. Se não existir uma lei proibindo, é permitido. Então vamos simplificar para o poder público. Se não tiver uma lei dizendo que pode, não pode. Para a pessoa comum, para o direito civil, se não existir uma lei proibindo, é permitido. Olha que legal! Então, essa é a diferença básica. E é com base nisso que nós vamos entender o processo de adequação à LGPD das empresas privadas e das empresas públicas. Porque a empresa pública, ela faz parte do poder público e o poder público precisa seguir as regras do direito administrativo. O que não é permitido pela lei é proibido. Com base nisso, quando você vai fazer um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, você precisa buscar na lei uma autorização legal, isso deve estar positivado, qual é o comportamento que o poder público vai tomar. Exemplo, para tratamento de dados comuns ou gerais, existe um dispositivo autorizando o tratamento na lei? Existe. Aonde está, Silvia? Está no artigo 7º, no inciso 3.
Vamos ler? Diz assim: o tratamento dos dados pessoais somente poderá ser realizado pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis, olha aqui, tem que ter previsão legal, e regulamentos, ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, ou seja, parecidos, observados à disposição do capítulo 4 desta lei, que é o artigo 23 a 30, que a gente já vai tratar dele. Então, olha só, o poder público pode tratar um dado comum ou geral? Pode, seguindo as regras do artigo 7º, inciso 3. E se forem dados sensíveis, Silvia? Também temos lá no artigo 11, inciso 2, letra B. O tratamento compartilhado de dados necessários, isso tratamento de dados sensíveis, tá? Então tá escrito assim no artigo 11. O tratamento dos dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Inciso 2, letra B. O tratamento compartilhado dos dados sensíveis necessários à execução pela política pública, pela administração pública de políticas públicas previstas em leis ou em regulamentos. Vou repetir. O tratamento de dados sensíveis somente poderá acontecer quando o tratamento compartilhado de dados forem necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. Ou seja, tem que estar positivado na lei. Para por aí a diferença, Silvia? Não. Vamos lá para o artigo 23, que é o capítulo 4 que mencionou lá no artigo 7º, inciso 3º, que são as regras do tratamento de dados pelo poder público. Entre os artigos 23 e o artigo 30 estão todas as regras, está positivado as regras que o poder público precisa seguir para tratar os dados pessoais. Então, além de toda a LGPD, existem esses dispositivos positivando na Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, criando obrigações para o poder público, entre o artigo 23 e o artigo 30. Eu vou ler só o artigo 23 para vocês entenderem. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público, ou seja, o poder público, referidas no artigo 1º da Lei 12.527, que é o artigo da Lei de Acesso à Informação, deverá ser realizado em atendimento da sua finalidade pública. O poder público não pode tratar dados sem ter uma finalidade pública, na persecução, ou seja, perseguindo o interesse público. O interesse público é sempre maior do que o interesse pessoal, com o objetivo de executar as competências legais, ou seja, tem uma lei que impõe e cumprir as atribuições legais do serviço público. Aí traz mais uma série de obrigações legais aqui, então saiba, a diferença principal é que para o poder público tudo tem que estar positivado em lei, se não estiver é proibido, enquanto para as empresas comuns, se não houver proibição, significa que está permitido. Você sabia dessa diferença? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se esse conteúdo fez sentido para você, antes de ir embora, aperte seu like.